Agora sim, agora sim. Bom, vamos lá. Eu sempre tive uma tara pelo futuro. Quando eu era criança, eu pensava em poder viajar no tempo. Bom, eu cresci, mas não me dediquei a essa vontade. Porém, eu sempre tive junto a mim muitas expectativas do que estava por vir, e principalmente como eu estaria encaixado nesse contexto. A grande verdade é que eu já fiz de tudo para prever o futuro. Borras de café, jogos de tarô, até pensamentos mais racionais, como análise de dados, estudos de mercado. Porém, toda vez que eu penso no conceito de futuro, eu penso como ele é curioso, como eu fico intrigado e penso, como ele consegue ser tão intangível e, ao mesmo tempo, 100% imaginável. Como ele é norteador. É o motivo, muitas vezes, pelo qual estudamos, trabalhamos, economizamos, investimos. Já pensaram nisso? Bom, eu já pensei. Na verdade, eu penso muito no futuro. E eu não sei se é minha insegurança natural, se é uma ansiedade geracional, ou até mesmo uma questão por falta de referências. Por ser um jovem negro, que cresceu em uma comunidade branca, onde tinham poucas referências de sucesso. Afinal de contas, será que profissionais negros não poderiam ser bem-sucedidos? Bom, a minha fala hoje, obviamente, está ligada ao futuro, mas também está conectada com o presente. Hoje eu quero falar sobre tendências. Afinal, uma vez que eu entendi que eu não poderia prever o futuro, eu fiquei vidrado na ideia de antecipá-lo de alguma forma. A definição de tendências ela é simples. É a inclinação ou preferência por determinado padrão. O termo começou a ser usado na década de 20 por economistas para falar da queda e ascensão do mercado. Nos anos 60, ele passou a ser usado e difundido em diferentes aspectos da vida. E foi muito usado pela indústria da moda. Porém, hoje, a gente pode falar em tendências em todos os segmentos. Sociais, culturais, políticos, econômicos. Mas vocês devem estar se perguntando, por que esse menino resolveu abrir o TEDx de hoje falando sobre tendências? Pode ser que seja ansiedade geracional, mas eu prefiro pensar que não. Inclusive, eu prefiro usar a frase de uma futurista, Faith Popcorn, para poder falar sobre isso. A tendência é um conjunto de medidas que antecipam novas realidades, antecipam o futuro. Pensar nelas é uma forma, e é a forma que eu encontrei, de prever o futuro. Com isso, eu pensei, bom, ok, agora eu posso prever o futuro. Era o meu sonho de infância. Eu já tenho tendências no meu background profissional há um tempo, e eu devo tudo, ou quase tudo, a elas. Com as mudanças nos modelos de consumo, as marcas precisavam buscar outras formas para se comunicar com seus públicos-alvos. E assim nasceu o marketing de experiência, que rapidamente entrou no gosto popular de marcas, pessoas. Porém, a minha ligação com tendências não se limita a isso. E vai muito mais. Aquele mesmo mercado que estava em ascensão, buscando uma consolidação em 2019, passou por uma crise com a chegada do coronavírus. Já não se fazia mais festa, evento ou nenhum outro tipo de experiência presencial que não fosse considerada essencial. Bom, nesse momento, a gente teve que se reinventar. E eu acredito que todo mundo ouviu ou falou essa frase nos últimos anos. Porém, nesse momento, eu recorri às tendências de forma diferente. Em vez de olhar para as tendências como uma coisa pontual, que apesar de recorrente eu usava muito, eu entendi que a gente precisava usar elas no dia a dia. Com isso, a gente criou o Laboratório de Tendências, com o objetivo de entender, estudar e aplicar as tendências nos nossos projetos e processos. Porém, todo mundo que trabalha com inovação ou tendências no mundo corporativo já ouviu o clichê. É importante inovar, é importante se renovar. E realmente é verdade, não tem como fugir disso. Já pensei muito nisso e hoje eu trouxe um exemplo que consegue imprimir bem sobre essa realidade. Eu acredito que a grande maioria de vocês já ouviu falar da Kodak. Ela foi líder no mercado de fotografia na década de 70. Ela vendia cerca de 85% das câmeras e filmes analógicos dos Estados Unidos. Essa mesma gigante, alguns anos depois, entrou com um pedido de falência. Mas a pergunta é, por quê? A resposta é simples. Falta de inovação, falta de análise de tendências. Nos anos 2000, a gente teve uma grande valorização do digital mood, ou seja, tudo que estava ligado ao universo digital entrou em valorização. Não só no mercado de fotografia, mas em todas as frentes. Música, cultura, moda, esporte. Isso devido aos avanços tecnológicos que a gente teve naquela época. Tudo era muito exponencial. Porém, a Kodak resolveu não surfar essa tendência. E por quê? Bom, grande parte do seu faturamento era recorrente da revelação de fotos. Porém, o que eles não sabiam é que certas tendências não podem ser ignoradas. Muitas empresas
investiram em outras frentes, mas a Kodak não. Não investiu em câmeras digitais, não investiu em aplicativos para foto, não investiu, talvez, em um smartphone focalizado para fotógrafos. Bom, acho que já deu para entender a importância de olhar as tendências e investir nisso. Porém, hoje eu tenho aqui uma missão. E a minha missão é poder fazer que todo mundo que esteja me ouvindo, toda a minha audiência, vocês, obrigado, saiam daqui com insights e que eu consiga plantar pelo menos uma sementinha na cabeça de vocês. Então, eu resolvi trazer aqui alguns conselhos para a gente poder entender como trabalhar com tendências e levar isso adiante. O primeiro deles é sobre ser antenado. Parece simples, mas é muito importante. É importante você estar aberto a trocar com pessoas, ouvir, escutar, sair à rua e entender o que acontece em volta. Porém, tem que entender uma coisa muito importante, não existe coincidência. Então, eu criei uma regra, que eu apelidei da regra das 3 vezes. E como ela funciona? A primeira vez que eu entro em contato com uma informação, eu penso, ok, aprendi uma coisa nova, tomei um conhecimento novo. A segunda vez, eu já entro em estado de atenção. Por quê? Não existe coincidência. A terceira vez, normalmente eu anoto, quando chego em casa eu pesquiso sobre. E ali, provavelmente, eu estou entrando em contato com uma nova tendência. Porque, afinal de contas, quando a gente trabalha com tendências, a gente tem que entender o comportamento humano e olhar a padronagem e repetição daquela informação. Principalmente quando a gente quer estudar ela. A gente olha um grupo, que é o grupo que a gente, enfim, se interessa, a gente entende quem influencia aquele grupo e, a partir dali, a facilidade da ascensão e troca entre os grupos daquela informação. Se ela está crescendo, realmente ela tem uma força de ser tendência. Se ela não está crescendo e ela fica limitada àqueles primeiros usuários, aquilo não é uma tendência, e sim se limita àquele grupo que é inovador, disruptivo. Bom, a minha dica para isso é realmente ser antenado e saber o que acontece. Uma boa dica pode ser ter uma conta no Twitter. A segunda dica que eu trago aqui é entender o espírito de um tempo. E o que é o espírito de um tempo? É todo o conhecimento humano acumulado ao longo da história, que reflete um período. É o estado social, intelectual e cultural de uma geração. O espírito de um tempo é uma força matriz que rege o comportamento social. Ele tem a força de encher a rua, esvaziar a rua, de trazer um sentimento de conformidade ou até de unidade. Bons exemplos para entender o espírito de um tempo é, por exemplo, pensar num cenário de crise. Quando a gente tem uma crise, as pessoas gastam menos dinheiro, porque elas têm menos dinheiro. Por sua vez, elas vão menos à rua, mais negócios fecham, aumenta a taxa de criminalidade, as ruas ficam mais vazias e se instaura um sentimento de medo, de insegurança. A contrapartida disso, eu gosto de falar da Copa do Mundo. Por quê? As pessoas vão à rua, a gente tem muita festa, a gente tem um sentimento coletivo buscando um único objetivo e traz um sentimento de felicidade, até mesmo para quem não gosta de futebol. A minha terceira dica é muito importante e é entender os diferentes tipos de tendência. A gente tem as megas tendências, macro tendências, micro tendências e modismos. E por que é importante entender cada uma delas? Porque você consegue entender como aquilo se comporta. As mega tendências, elas têm uma visão mais a longo prazo. Elas acontecem num período grande de tempo, elas são mais generalistas, abrangentes e normalmente são verdades absolutas, com um foco não tão local. Um bom exemplo é a população ela vai envelhecer até 2050. Se não acontecer um evento que mude isso, isso é uma verdade. As macro tendências, elas têm uma abrangência de um período de tempo menor, que normalmente varia de 5 a 10 anos, são um pouco mais locais, mas elas conseguem mudar o comportamento humano. Então, por exemplo, grupos no Facebook falando sobre sexismo, sobre igualdade de gênero, conseguem mudar o comportamento das novas gerações e trazer essas discussões para a pauta. Já as microtendências, elas ocorrem num período de curto e médio prazo. E, normalmente, são mais voltadas a coisas que são mais rápidas, como os consumos no fast fashion ou até mesmo a cor do ano da Pantone. Já os modismos, eles são coisas mais instantâneas. Na sociedade que a gente vive hoje, é muito comum, devido às influenciadores e toda a dinâmica digital que a gente tem. Mas o exemplo que eu vou trazer aqui é da minha infância. É um exemplo que eu sempre gosto de falar porque me marcou. A Rede Globo tinha a novela O Clone, e eu lembro que durante a novela O Clone, todo mundo tinha a pulseira da Jade, que era um anel com a pulseira. Isso foi um modismo que foi muito forte. A gente via todas as meninas, todos os camelôs. Isso é um ótimo exemplo de modismo. Por último, a minha última dica é sobre adaptabilidade. Quando a gente trabalha com tendências, a gente precisa ter adaptabilidade. A gente precisa entender que a gente tem que estar aberto a mudar. Por quê? Não pode ter medo
do conflito, porque tendência está muito associado à mudança. O ser humano ele tem uma aversão a risco, isso não é confortável para ele, mas você precisa se abrir a essas mudanças, porque quem trabalha com tendência, o time que está ganhando se muda, troca de técnico, campo, jogador, bola, uniforme e mais o que for possível. Bom, eu acredito que nesse ponto vocês já tenham entendido a ideia que eu quero compartilhar e espero que eu possa ter agregado para que vocês olhem com outros olhos para as tendências. E com esse olhar de hoje, a gente consegue construir o amanhã.